E tem um contexto aí também, acho que seria bom eu lembrar, porque nesse momento virada dos anos 70 para os 80, a Argentina está sob ditadura militar. O Uruguai ainda estava também? Acho que estava, né? Sim, estava. Foi 85 o Uruguai. Então, eu quero dizer assim, essa perspectiva internacional de solidariedade pelo lado dos direitos humanos era bloqueada por uma solidariedade da repressão, dessa visão anti-direitos humanos. Exatamente. Então, para vocês, imagina assim, não sei se tem algum episódio, imagino que deve haver vários, né? Em que vocês estão tomando iniciativas aqui, mas precisam pensar, enfim, em como fazer isso no Cone Sul e tudo. Sim, porque eu te digo assim, como a ditadura brasileira foi muito diferente no seu acionar, muito diferente, não é? Se pode dizer assim que ela não foi tão violenta do que a do Uruguai, que a do Chile, que a da Argentina, se pode dizer. Nós temos 435 desaparecidos, na Argentina são 30 mil. Ah, sim, pois é. É que a nossa foi muito seletiva. Mataram aqueles que achavam que tinham que matar. Esse sim. Então é bem diferente. Não quero dizer que ela foi uma ditabranda. Não, ela foi mais inteligente para o mal. Né? E claro, as articulações que a gente fazia, tu tinha que muito tomar em conta o conjunto. O conjunto, não é? Como é que reagiriam? Não é? O cara mesmo, bem no princípio da nossa conversa, referiu uma questão de que nós tivemos que tirar da Argentina a mulher do Mário Fermenich, que era o grande líder montoneiro. Uma mulher e um filho com 5 anos. Maria Elpidia Martinez Agüero. La Negra. La Negra. La Negra. Então, esta mulher, Mário Fermenich... Que estava sendo barbaramente torturada. E ela foi presa grávida. Tomando choque elétrico. Na tortura, ela deu à luz a esse menino, Xavier. Como é que o senhor conseguiu levar ela para o México? Como? Como o senhor conseguiu levar ela até o México? Bem, assim, ó, eu sempre tive uma amizade com a família. Esta família eles são de Córdoba. São cordobeses. Então, essa amizade era tão interessante, cara mesmo, porque o irmão mais moço dela, ele tinha uns 16 anos, e como a família estava sendo assassinada, nos mandaram esse menino. Mandaram esse menino para cá, para livrá-lo da morte. Depois, por uma questão de segurança, ainda foi para Passo Fundo. E esse menino, sou o padrinho de casamento dele. O padrinho de casamento, quer dizer, representando a família. E, como é a vida, né? Essa dinâmica. Bom, então, em determinado momento, esse jovem me procura e diz: olha, Jair, a minha irmã está em liberdade condicional, ela semanalmente tem que ir no quartel lá assinar, mas ela quer sair. Digo, então, vamos montar um esquema de retirada, só que a gente tem que ver um momento oportuno. Qual foi o momento oportuno? Guerra das Malvinas. Afundam o cruzador Belgrano. Há uma comoção na Argentina. A Argentina fica comocionada. Então, aproveitamos esse momento, né, e se retirou da Argentina. Ela e o menino Xavier, que tinha 5 anos. Isso é 82? Guerra das Malvinas. É 82, né? 82. Então, se retira e se leva para o México, onde o Mário Fermenich estava. Então, quase se reúne a família. Então, esta coisa, tu avaliar um momento, houve uma comoção, as pessoas vão estar pensando em uma outra coisa, que a gente passa com mais facilidade, pode fazer. Então, assim, sempre se buscou o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Argentina, sabe? E essa consciência da Operação Condor, né, como eles dizem, a consciência explícita disso, assim, nasce nesse momento também, né? Você falava disso, acho que um pouco eu digo assim, abstratamente, né? Quando há este caso da Lilian e do Universindo, que a gente faz a denúncia e tal, foi 12 de novembro de 78. E agora eu vou referir um episódio que teu pai esteve presente. Em 80, nos procura um soldadinho do Exército Uruguai. Eu participei da operação.
Eu posso nomear todos os uruguaios que participaram, todos os militares uruguaios que participaram. Eu tenho fotos, né? E eu tenho fotos que fiz dos filhos da Lilian para falsificar documentos. Tem todo esse material. E conto. Então, e aí? Não, mas vocês têm que me levar para a Europa. Tá bem. Fechado o negócio. Mas eu tenho mulher e uma filhinha, que também tem que ir junto. Tranquilo. Então eu vou voltar a Montevidéu e venho. Então, confesso para você, eu imaginava nunca mais voltar. Talvez tenha uma bolação para nos criar um problema, como já havia acontecido o tempo antes. todo vocês têm que pensar em que podem estar sendo engambelados. Exatamente. Por gente que quer... Exatamente. Porque já tinha antes acontecido. Aconteceu com o nosso companheiro Omar Ferri. De repente aparece um sargento do exército uruguaio e se mete na casa do Ferri. E esse soldadinho que nos procura, se dispondo a dar fotos, nomes, informações, enfim, fotos de falsificação de uma identidade dos filhos da Lilian. Coisas que esclareceriam aquele sequestro dos uruguaios aqui pelas forças repressivas uruguaias, em combinação com as brasileiras. Com as brasileiras. Bem, mas eu tenho mulher e filho. Não, tudo bem, pode. Aí foi, mas ele volta, traz mulher e filho. Nós nos reunimos, então, num movimento, e eram 5, 6 companheiros para tomar um depoimento formal. E o Carlos Alberto Conexa, da 0 Hora, com o compromisso de só publicar quando nós autorizássemos. Não? Mas está presente na declaração e tal, fazer as fotos que quisesse fazer, mas guardar. Então, esse soldado, Hugo Garcia Rivas, nos conta como é que foi, tal. Então, nos dá nesse depoimento todos os elementos que a gente começa a entender bem, não é? De que isso aqui não foi uma loucura do delegado Pedro Selig, que de repente, não, vamos fazer. Não, isto... Tinha método, tinha organização. Então, digamos, a autorização para militares uruguaios ingressarem em território brasileiro foi feita bem lá em cima, lá em Brasília. O Pedro Selig era um operador. Né? Então nós passamos a entender de que isto era uma prática talvez mais comum e que havia um projeto nisso aí. E isso acaba nos criando consciência. Né? Então se tomou esse depoimento, todos assinaram e passamos a fazer as tratativas para levar Hugo Garcia Rivas, sua senhora e a filhinha para a Europa. Como nós trabalhávamos sempre com o Alto Comissariado das Nações Unidas, então, para nós era algo de rotina. Né? Nesse momento, o Alto Comissariado já tinha um pequeno escritório no Rio de Janeiro, oficioso, não era oficial, era oficioso, estava lá. E aí, nos reportamos, olha, precisamos e tal. Não. Mas como que não? Bom, o cara está nos contando aqui e está revelando. Não. O Alto Comissariado existe para as vítimas desse senhor, não para ele. E não conseguimos. Levamos 40 e poucos dias em negociações com a Cruz Vermelha Internacional em Genebra, que conseguiu, sim, o asilo para o casal e a criança na Noruega, onde vive até hoje. Então, é aí que a gente começa a ter consciência que tem uma coisa organizada de colaboração entre os aparelhos repressivos. Então, tu vê assim como isso é interessante. No primeiro momento, que Operação Condor? Não imaginava. Parecia uma loucura, uma paranoia e tal, mas não, era e aí tu começa a te aproximar e entender bem. É a partir daí, cara, Messa, que nós começamos a aprofundar, muito de parceria com as Madres da Praça de Maio, e entender melhor esta coisa, até chegar à existência de uma reunião em Santiago do Chile, em 1975, novembro de 75.
aonde o coronel do Exército Uruguaio, José Fons, sugere: vamos dar o nome de Condor. Esta ave que estou em Santiago, né? Que sobrevoa as cordilheiras e tal, que não tem fronteiras geográficas, ela voa, bom. Mas atenção, eu costumo dizer que aí foi a reunião que batizou, deu nome. Quem criou a prática foi o aparelho repressivo brasileiro. E provo documentalmente, lá no movimento nós temos da documentação. A primeira Operação Condor documentada aconteceu em dezembro de 1970. Vítima, o coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, seu filho, Jefferson, e um sobrinho, Ricardo. Está escrito nos documentos brasileiros. Está escrito. É impressionante, Fischer, impressionante. Assim, em forma de brincadeira, né? Parece até o serviço secreto português que desfilava. Com a placa. Então, eles escrevem. Não é? O adido militar do Brasil em Montevidéu, reportando ao colega em Buenos Aires. O coronel Jefferson, com seu filho Jefferson, sobrinho Ricardo, a bordo de um automóvel aéreo Íris vermelho, placa de Porto Alegre, número tal, embarcou no ferryboat em Colônia, rumo a Buenos Aires. Quando o ferryboat atraca em Buenos Aires, já a Polícia Federal Argentina os prende, tortura, e vai um avião da FAB e os leva para o Galeão. Essa é a primeira. E isso contando com alguma forma de apoio do serviço diplomático brasileiro. Né? Total. Bom, então agora vamos chegar ao cerne da questão. Quem foi a mente maquiavélica que criou isto? Manuel Pio Corrêa, embaixador brasileiro. Foi dessa mente que saiu. E este senhor era agente da CIA também. A gente seguidamente ouve assim: pois é, o cara mesmo é o homem da CIA. Olha, pois é, quem sabe? Não, esse não. Há um livro de um agente da CIA chamado Philip Page, que trabalhou em Montevidéu até 64, escreveu um livro, Por Dentro da CIA, o Diário da CIA. Aqui me parece que foi a Record que publicou a tradução. Ele é muito interessante. É tipo um diário. Um dia, uma data e o que aconteceu. Não é? Então, 64, este senhor está em Montevidéu, era o chefe da estação, assim se chama a CIA, os seus locais, estação da CIA em Montevidéu. E ele relata ao seu colega no Rio de Janeiro: olha, está chegando muita gente, muito brasileiro, refugiado está chegando aqui. Eu não tenho como dar conta de monitorá-los todos, é muita gente. Eu preciso de reforço. Aí tu vai lendo, isso foi abril, não é? Parece que é junho, a estação do Rio responde: estamos enviando dois agentes. Um com o status de embaixador, Manuel Pio Corrêa. Está escrito no livro. E o outro, o adido militar, Coronel Câmara Sena. Está no livro. Então, de fato, senhor... ali houve uma reunião de muita gente caçada e tal, né? Daquele AI-1 e o AI-2, muitos foram para lá. Né? Então, este senhor vai como embaixador para Montevidéu, e ali na embaixada brasileira que ele cria esta prática. Isso é tão interessante, porque há um agente, o primeiro agente Condor que é cooptado, né, nos deu 8 anos de trabalho de investigação. Porque o primeiro documento que me chega em mãos era do Senimar. O Senimar. O maior serviço secreto da Marinha. Da Marinha. Terrível. O mais furioso. E esse documento tem uma foto, né? Rio de Janeiro, entre 2 carros, 2 pessoas. E o documento diz assim: este é Alberto Octávio Avegno, nosso agente YR-62. E eles estão espantados porque o agente está fazendo papel de Pombo Correio, está falando com um subversivo. Bom, me interessei. E passei a procurar este tal de Alberto Octávio Avegno.
8 anos. Procura. De vez em quando eu consultava o ilustre professor Google, e um dia me cai assim, uma multa da Prefeitura Municipal de Montevidéu contra uma senhora Maria Conrado Avegno. Com esse mesmo nome, sobrenome. Tinha uma Conrado no meio. O dele aparecia só Avegno. Alberto Octávio Avegno. Aí aparece a Dona Maria com Conrado. Mas então quem sabe, né? Alberto Otávio Conrado Avegno. Caiu a casa. Nós temos nos nossos arquivos 812 documentos a respeito desse senhor. Terrível. E ele era o agente, porque ele tinha sido jornalista do Samuel Weiner na Última Hora. E o que ele faz? E parece que se meteu com uma editora, quebrou e foi para o Uruguai. Porque ele é filho de um diplomata brasileiro nascido no Uruguai. E aí que veio a minha dificuldade de achá-lo. Porque a fórmula registral hispânica, o sobrenome da mãe é que vai por último. Então, ele, na verdade, ele era Conrado, não era Avegno. E aí, velho, chega esses documentos e percebo que ele foi cooptado por esse Pio Corrêa. E ele, estando no Uruguai, ele se infiltrou entre os brasileiros refugiados. Ele foi secretário do Almirante Aragão. O Almirante Aragão criou lá, entre os militares refugiados, uma organização chamada RAM, Resistência Armada Nacionalista. E ele era secretário. Ele era o secretário. Xerocava todos os documentos e repassava as informações. Quando eu fui ouvir o filho do Jefferson e levei documentos, ele chorava de soluçar. Ele conhecia esse sujeito? Quando ele disse, esse cara vivia na minha casa, ele chorava, vivia na minha casa. E ele acompanhou o Jefferson numa viagem à Argélia e a Cuba. Acompanhou o Jefferson. E aí tu vê a criatividade do sujeito. E ele foi com dinheiro dos meus irmãos tupamaros, porque queriam se aproximar do governo argelino, que naquele momento era uma novidade. Então, quem bancou as passagens foram... Tu vê a habilidade desse cara. Lá adiante, o Senimar descobre que ele também era agente do Itamaraty. Então, olha, esse cara, eu um dia vou fazer um filme. Agente múltiplo, ele. Não, ele recebia 2 vezes pela mesma informação. Olha a habilidade do cara. E essa habilidade, depois eles se dão conta, ficam muito bravos, mas... Quando os brasileiros vão para Portugal, Brizola vai para Portugal, precisavam monitorar. E ele se dispôs a ir. Aí o Itamar disse, não, mas aí é muita grana para te bancar em Portugal. Aí o Senimar disse, a gente racha. Temos isso documentado. Então, esta coisa, que tu começa a entender o que foi essa operação, quando o agente, não é que traiu o coronel Jefferson, mas traiu, olha, a canalice desse sujeito. Como ele vivia na família, a esposa do Jefferson, uma uruguaia, daquelas brabas, que se foi para Buenos Aires fazer discurso, que é o meu marido, eu quero saber do meu marido. Então, o pessoal da embaixada brasileira, essa gente, disse, tem que dar um jeito nessa mulher, ela está enlouquecendo assim. E dizia ele, mas se eu for lá, vai ficar na cara que fui eu que entreguei. Hein? Não, mas tem que ir. E ele foi e convenceu a dona Rosa a se acalmar, ver as loucuras que se... Então, nós fomos nos apropriando dessas coisas aos poucos, né? Até entendermos bem e que, na verdade, quem criou a prática foi o Brasil. Nessa reunião de Santiago, o Brasil mandou 2 representantes que se declararam apenas observadores e não assinaram a ata. A ata nós temos nos nossos arquivos, está lá, não tem assinatura de brasileiro. E várias vezes, assim, em jornadas que a gente discute a Operação Condor, quando eu estou sempre argumentando que o Brasil criou, tem alguns que se rebelam. Não, foi lá em Santiago. Pois é, velho. Então, o Brasil está fora, né? O Brasil não operou. Não, operou sim, mas ele não assinou a ata. Ele não assinou a ata? Como que é? Então, tem que entender, assim, a habilidade do aparelho repressivo brasileiro em não deixar impressões digitais.
O grande cuidado que eles tinham. Eu queria aproveitar para fechar o entendimento desse assunto, que a gente acabou de entrevistar o Caco Barcelos, uma matéria que vai sair na Paredes logo, logo, e o Caco falou uma coisa que a gente já sabia, mas vindo da boca dele oficialmente interessante, que os militares de West Point, nos Estados Unidos, treinaram a rota em São Paulo. Então, além do envolvimento do Exército Brasileiro em tudo isso, tem também o envolvimento do Exército Americano apoiando o Exército Brasileiro. E essa prática que eles ensinaram para a rota, o ponto final, depois que eles ajudaram a exterminar os presos políticos, etc., a rota utilizou para matar os negros na periferia. Enfim, esses métodos todos são apoiados. E esse caso todo que nós estamos falando desemboca na questão do Edmur, que foi o segundo, o Edmur Pérez, né, que também foi um caso provado da... Eu acho que o senhor é um agente da provocação. É que no fundo, assim, né, essa coisa toca a gente, porque nós estamos falando hoje das mesmas coisas de sempre. China com o Jango, golpe, exército no meio. Porque no fundo é isso, a gente não passou a limpo esse... Isso, mas assim, eu quero aproveitar essa... A coisa é o seguinte, eu costumo dizer assim, nem sempre o mordomo é o culpado. Nem sempre. Não. A prática da tortura chegou aos quartéis através dos franceses, não dos americanos, dos franceses. Uma dessas figuras importantíssimas, quando era coronel, foi adido militar da França no Brasil. Eu me refiro a Paul Suarez, figura conhecidíssima. O criador da doutrina que chama-se Guerra de Contra-Insurgência, lá na Argélia que é elaborado, era o general Massy. Então se dizia que a cabeça era o Massy e as pernas eram o Suarez. Eles foram professores dos americanos. As pessoas esquecem que lá no Vietnã a luta começou com os franceses, não foi com os americanos vão depois. E quando começa a tomar pau também, eles se socorrem dos franceses. Como é que é bom, queremos entender. E aí esta doutrina elaborada lá na Argélia passa a frequentar os quartéis. Aí que se dá. A montagem do aparelho repressivo brasileiro, os militares se utilizaram das polícias militares. É importante, eu costumo dizer isso, já disse isso até em palestra dentro da Brigada Militar. Polícia Militar é uma criação da ditadura, criada por decreto-lei de 1966. E aí, numa palestra também na Brigada, sim, mas a Brigada tem 180 anos, é verdade, mas a maioria dos 180 anos era o exército particular do governador. Claro. Assim como era a Força Pública de São Paulo, de Pernambuco, de Minas e tal. Mas Polícia Militar é uma criação da ditadura, não é? Essa divisão até hoje é uma grande questão, né, sobre a vida brasileira, né, de ter uma polícia civil, uma polícia militar, exatamente, e de haver todo tipo de embaraço para unificar. E dentro, as estruturas das polícias militares, elas repetem o organograma organizacional das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aviação. Por que eu digo isso? Porque essas polícias militares têm a PM2, é o Serviço Secreto. Serviço secreto, que até hoje é muito vinculado ao Exército. Porque, lamentavelmente, a Constituição Cidadã de 88, ela copiou e colou o que o decreto-lei dizia. O que ele dizia? As polícias militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Sabe? Copiou e colou, exatamente. Não há alteração nenhuma. A frase é essa e assim está. Em Brasília, e o que eu vou falar está na lei, se tu entrar lá no Forte Apache, lá no comando do Exército, tem uma porta que está escrito IGPM. Não é Índice Geral de Preços, não. É Inspetor Geral das Polícias Militares, é cargo de general, está na lei.
E general é uma prerrogativa do Exército, né? As polícias militares então, não podem. ele, o inspetor-geral, por exemplo, se amanhã a Brigada Militar quiser tirar um botão aqui da farda e botar aqui, tem que pedir licença para o general. E toda a formação de soldado, cabo, sargento, oficial, todas as disciplinas que são administradas são subordinadas. A compra de equipamento, então, na verdade, assim, quem paga os custos das polícias são os estados, mas quem manda é o Exército. Então, e esse serviço de inteligência, ele até hoje continua vinculado. E vou narrar assim uma conversa minha com o governador Colares, que foi o governador com quem eu mais briguei e com o qual sou mais amigo e mais respeito. E ele recém-governador, eu vou acompanhando numa audiência ao governador de Entre Rios, e ele, logo que entrou no gabinete, ele me puxou pelo braço e disse: tu que não gosta de brigadiano, e olha, mandei embora uma porção daqui. Ele disse: pois é, governador, só que quando eu entrei lá no térreo, eu vi lá umas pessoas todas vestindo civil, mas se mandar levantar a calça, meia é preta. Então, esta presença, sabe, ainda agora, mudou um pouco, com o Colares mudou um pouco. Cada secretário tinha um capitão que levava a pasta, era o informante. O motorista é um sargento da brigada, que ainda hoje o motorista do governador é um sargento da brigada. Tem uma casa militar no Palácio Piratini, lá em cima, que deve ter mais de 100 militares. Então, o governador é monitorado, os secretários são monitorados. Quer dizer, isso segue vigente na tal de democracia que nós vivemos. Não é? Esta espionagem. E isto, há trabalhos norte-americanos muito bons sobre isso. Não é? Porque quem é que decide? Porque eu sou governador, eu sou presidente da República, mas tem esses informes da inteligência. Não é? E para mim decidir, às vezes, coisas difíceis, eu me socorro do quê? Desses informes. Então, na verdade, quem governa é aquele que não tem um voto, que não foi nunca eleito nada. Quando a gente pensa na democracia como um sistema de controle público pelo voto e tal, estamos entregues. Tem essa sombra aí o tempo todo. Né? Então, nós continuamos ainda, né, em 2013. 2023. Desculpe, velho, 10 anos. Sabe lá o que passou aqui? Me diminuiu 10. Então, assim, ainda hoje, né, pensa. Mas falando de 2023, nós já estamos aqui explorando o seu tempo aí. Vamos voltar para 2023 direto agora. Vamos falar sobre o que é hoje fazer movimento de justiça e direitos humanos, em que frentes o senhor está envolvido diretamente, a coisa dos indígenas, né? Enfim, a gente está vivendo um momento muito interessante e novo, né? A luta antirracista está em primeiro plano na opinião pública. A luta feminista tem um novo turno, um novo round, né, de reivindicações, de afirmações. E dos povos indígenas, né? Está toda uma novidade nisso. Então, queria que o senhor contasse um pouco sobre esses empenhos. Eu digo assim, hoje, eu sempre discuto lá com meus companheiros o seguinte: é a nossa agenda do século XXI. A nossa agenda do século XXI. O que os direitos humanos têm a ver com o que está acontecendo? E estabelecer as prioridades. Não é? Então, assim, Fischer, por sorte, esta questão dos negros, do racismo brasileiro, também muito disfarçado. Né? E o racismo brasileiro é dos piores. Né? Ele não é violento, ele é sutil, mas é de discriminação. E uma discriminação terrível, né? Difícil, porque ela é estrutural. Então, combater isso, mas por sorte, o que se vê? Que os vários movimentos negros, né, foram ao longo desses anos se apropriando desta luta, né, e que hoje já chegou a um patamar muito importante, muito importante. Eu diria assim, a gente que acompanha, né, esta luta todos esses anos, eu sempre dizia a eles: vocês são os protagonistas. Né?
um movimento de justiça e direitos humanos pode aportar informações, mas os protagonistas são vocês. Nós podemos fazer muitas coisas com vocês, mas não por vocês. E isto foi mudando, sabe, Fischer? Foi mudando. Hoje, esta consciência está muito qualificada, e tem avançado muito. Ainda estão engatinhando, mas é sim uma prioridade. Porque no Brasil do século XXI, a maioria da população é negra. Então, por favor, vamos pensar um pouco diferente nas prioridades das políticas públicas. A mesma coisa é o movimento feminista, que já passou por várias etapas, e que hoje se coloca numa postura bastante melhor, porque entende que a questão do feminismo está num contexto político, que não é o feminismo pelo feminismo, mas que traz uma consequência política importante. Então, de novo, está muito qualificado, avançando e avançando bem. E aí vem as questões mais urgentes, que nós consideramos assim, urgentíssimas, o meio ambiente. Eu tenho dito que a grande pauta dos direitos humanos do século XXI é o meio ambiente. E, inclusive, a humanidade está conseguindo avançar. Aonde, por exemplo, a natureza passa a ser também objeto de direitos. E isso para os direitos humanos é uma revolução, porque o pensamento filosófico dos direitos humanos ela é antropocêntrica. O homem é o centro. Então agora chegam uns malucos e dizem, bom, mas e a natureza? Quer dizer, uma árvore também é sujeito de direitos. Um rio é sujeito de direitos. O homem está no meio desse conjunto. Olha, é uma revolução em termos de direitos humanos, é uma revolução de pensamento. E aí é que entram os indígenas como gente que já pensa isso. Exatamente, que a sua vida toda pensou nisso, e que aprendemos muito com eles. Então, assim, essa pauta do meio ambiente nós temos privilegiado. Nós temos o Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo. Então, a cada ano, a gente propõe um tema. Já 3 anos atrás, nós propomos a mortandade das abelhas, que está acontecendo gravemente, especialmente no Rio Grande do Sul, mas no mundo está acontecendo, a matança de abelhas, pelo uso inescrupuloso, indevido, de inseticidas e agrotóxicos. Isto já está mais do que comprovado. Aqui no Rio Grande do Sul tem sido um desastre. Então, passamos a colocar em discussão a matança das abelhas. Um senhor que dizem que era muito inteligente, Albert Einstein, em 1920 ele disse assim, olha, tinha mais de um século, no dia que terminarem as abelhas, a humanidade tem mais 4 anos de vida. Vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Então, a questão meio ambiente é essa aí. Nós estamos pensando em criar uma coisa que chama-se Jovens pelo Clima. Isso está em pensamento no movimento. Criar um grupo de jovens vinculados a nós, preocupados pelo clima. Estamos começando, mas tentando envolver. Por quê? Porque esse é o grande tema do século XXI. O século XXI, essencialmente, tem que se preocupar com o meio ambiente. Agora mesmo, nós começamos uma batalha já judicial, a questão do Guaíba, das margens do Guaíba. Fizemos um seminário que chama-se Guaíba à Margem da Lei. Porque vocês devem ter ouvido falar ultimamente que o Guaíba é lago. Que coisa estranha, né? Lago. E em seguida, tu começa a pensar sobre o assunto, te dá conta de que isso tem a ver com a especulação imobiliária. Qual é a borda de preservação de lago e de rio? Lago é 30 metros, rio 500. Você vê como muda? Então, depois de muito discutir, nos assessorar de especialistas, ilustre professor da URGS, que fez um estudo muitíssimo bom,
inclusive porque agora a URGS tem equipamento que antes não tinha, né? E ele traz, por exemplo, dados como o Guaíba renova sua água de 9 dias e meio em 9 dias e meio, renova toda a água. O lago não faz isso, né? A correnteza que ele tem, né? Quantos mil hectolitos por minuto circula, o que ele arrasta de aluvião, né? A quantidade, enfim, esse estudo fica claro, não é, de que é um rio. Para nós colorados isso estava claro há muito tempo, que o estádio se chama Beira Rio, não tem nenhuma dúvida então, disso. assim, então, nós precisamos de parcerias, viu? Porque a guerra é incrível, né? Quando nós começamos, eu avisei a minha turma, isso é guerra de cachorro grande, velho, né? Grandes incorporadoras e tal, meios de comunicação que estão envolvidos com a especulação imobiliária, tudo isso vai jogar contra. Mas a gente ajuizou a ação, né? Na Justiça Federal. Por quê? Porque nessa margem tem população indígena, protegido pela legislação federal. Então, há outros detalhes de meio ambiente que também estão protegidos. E aí vem a luta, né? O governo Bolsonaro. A FUNAI, chamada ao processo, que não tem isso. Sabe? Então, todos os órgãos públicos que teriam a ver com a ação, não. Se recusaram. Então, a doutora juíza federal se deu por incompetente e passou a ação para a Justiça Estadual, onde está. Eu conto esse detalhe para ver como é difícil, né? Como é difícil. Mas... quando a gente olha de longe, assim, a justiça parece um pacote, mas lá dentro tem matizes. Né? E aí, então, estamos agora na Justiça Estadual. Eu aprendi isso aí contigo em 1982, junto com o Lutzenberger e o Caio Lustosa. Quando pela primeira vez se colocou essa questão das margens do Rio Guaíba. E está dentro desse contexto das coisas que a gente vem falando. O tempo passa, as coisas... E não muda. 82 é 41 inacreditável. Cara, um dos advogados que firma a petição inicial é o Caio Lustosa. Não é? Que continua sendo, com mais de 90 anos, um grande ambientalista. E a coisa dos Caingangue, Choclen, Bom, Santana, né? é impressionante. Isso é impressionante, porque estes índios, eles circulavam ali pelo Morro Santana. Mas como a propriedade privada não permitia, não é, que eles se assentassem em algum lugar, eles circulavam por ali. Não é? Mas, de repente, há uma área de propriedade da Maisonave, vou nomear, não é, que eu sempre chamei muito carinhosamente mais um ave. É uma área, são um pouco mais de 20 hectares, linda, preservada, muito preservada, até porque está lá parada. Não é? Essa área, o Banco Central a tomou como garantia para liquidação extrajudicial da empresa. E aí os Caingangue ocuparam. Lá estão cuidando da área. Pois bem, agora mais recentemente, prescreveu a ação. Quer dizer, os advogados da União deixaram prescrever. Esta empresa, meus amigos, deve tributos federais mais do que o valor da área. E eles, espertamente, entraram na justiça e retomaram a posse, é deles. E promoveram o despejo dos Caingangues, que desde fevereiro estão na marca do pênis, já com despejo anunciado. Como um esforço, ao menos, de vamos negociar, o advogado que cuida da causa arguiu aquilo que está na lei recente. Pandemia, não pode haver despejo. A justiça tem que criar uma comissão, não é, que vai negociar como é que vai fazer o despejo, enfim, não pode. Para sorte nossa, a justiça sequer tinha organizado essa comissão, não tinha sequer tomado iniciativa. E agora, frente a essa argumentação de que tem que haver essa conciliação, assim se chama, conciliação, a justiça está tratando de criar, não é, esse grupo para a gente poder discutir. Mas o que sim, nós estamos falando de meio ambiente. Sabe que quem chega lá,
tu olha, e está bem no sopé do Morro Santana. Então tu olha, uma área preservada, onde eles estão, tem 3 nascentes. E tu olha mais acima, tem uma cratera, uma ferida, onde foi a pedreira do Asmus. Né? Então tu vê assim... A pedreira do Asmus. O homem branco, civilizado, trata a natureza assim. Aquela cratera, aquele câncer. Tu olha mais para baixo, preservado. Assim que os nossos irmãos índios tratam a natureza. Né? Esse convívio com a natureza. Lá estão, a gente está fazendo esforço. Por sorte, o Ministério Público Federal está do nosso lado, apoiando os índios. E entendeu bem esta questão de que eles circulavam, mas nunca puderam se assentar, que agora, sim, conseguiram frente a essa situação. Nós estamos nessa luta, né? Tentando criar uma consciência coletiva. Já estivemos na Câmara Municipal, na Comissão de Direitos Humanos, levando o pessoal lá, as autoridades, enfim, tentando fazer com que as pessoas entendam, né, de que eles são os donos originários dessa terra, né, e que nós é que somos os intrusos. Se há um intruso, nós somos nós. Né? Então, esta questão, viu, ela é muito emblemática. Ela está em Porto Alegre, né? Ela está na cidade. Mas não estamos falando de uma usina não sei aonde. Exato. Começa a pensar nessa Amazônia, a quantidade de casos que se repetem. Então, estamos nessa luta aí com nossos irmãos índios. Nós vamos ver. Eu tenho esperanças, viu? Eu tenho muitas esperanças, não, de que, de repente, entendam, não, que nós, ditos civilizados, que estamos cometendo uma barbaridade contra esses nossos irmãos. E é impressionante também porque são caigangues e xolengues. Os xolengues são uma etnia em extinção. Há um pequeno núcleo em Santa Catarina e outro em São Francisco de Paula, também sofrendo, assim, estão sendo fustigados e tal. E aqui é um pequeno número que se associou aos caigangues. Mas os xolengues estão em extinção. Estão em extinção. Eu queria aproveitar para a gente estar se encaminhando aí. O 2021, o Brasil ficou em 4º lugar como o país que mais matou gente que defende direitos humanos no mundo. Hoje nós somos o país que mais mata jovens negros na periferia, maior índice de feminicídio, maior índice de... O Brasil se transformou num país violentíssimo, né? A que o senhor atribui essa violência que hoje nos coloca entre um dos países mais violentos do mundo? E nós sempre fomos violentos. Sempre fomos. A história do Brasil, ela é composta de muita violência. Então, há esta característica da violência. Agora, tu imagina, nós passamos 4 anos sob Bolsonaro. E era o magistrado primeiro da nação, com um discurso de violência. Então começou a circular no Brasil como se uma licença para matar. Todo mundo é 007, pode matar, não tem problema. Então cresce feminicídios, não é? Cresce o assassinato de negros pela polícia militar, não é? Negros jovens. Então a violência, ela se espalha pelo país, mas se espalha porque motivada. Não é? Um presidente que deu acesso a armas, deu acesso assim, olha, Copa Franca, pode comprar. Cortou os controles que o Exército mesmo fazia sobre as armas. Sabe, então franqueou. Não é? O que prosperou de clubes de tiro. Não é? Então, eu digo assim, olha, se o controle das armas clandestinas já é difícil, se tu franqueia aquilo que seria uma arma regularmente existente, franqueou, então tu propiciou a tragédia, quer dizer, houve um incentivo. E é por isso que estamos vivendo, e fazer isso regredir, cara mesmo. Eu costumo dizer assim, quando tu abre a porta do inferno, os demônios saem. Depois, para te botar de volta, dá uma mão de obra. Dá uma mão de obra. É o momento que nós estamos vivendo. Quanto tempo o senhor acha que vai levar para reconstruir o Brasil? Um mandato não é suficiente. O que o senhor pensa sobre o governo Lula? Eu digo assim, olha, quem trabalha com direitos humanos tem uma obrigação de permanentemente interrogar qualquer governo que esteja no poder.
É uma obrigação nossa interrogar. Então, estamos interrogando o governo Lula. Vamos interrogar a cada dia, não é? Ele tomou providências que para nós são importantes. Não é? Uma questão, a comissão de anistia, não é? Reconstituiu. Isso é muito importante, viu? Porque se eu não conheço o meu passado, como é que eu vou projetar o futuro? Então, é importante, viu? Eu acho assim, o Estado brasileiro tem que fazer as pazes com as famílias. Hoje, a maioria é a família das vítimas, né? Recriou a Comissão dos Mortos Desaparecidos, que é uma outra dívida que nós temos, né? Então, são atos que o governo, o Lula, está praticando, que para nós são importantes, muito importantes. Eu vejo no ministro dos Direitos Humanos, assim, como figura humana, algo que me dá muita esperança. Ele é um negro. Dr. Silvio de Almeida. E é um negro da academia. É um negro da academia. Se tu imagina um negro chegar à academia, já é uma trajetória fantástica, né? E lá está ele. Digo assim, está lá, tem boas ideias, trouxe ao seu lado uma figura que eu tenho grande admiração, Nilmário Miranda, que tem muita experiência, né? Então, digo, ele, um homem da academia e tal, ao lado um sujeito que sabe do cotidiano, conhece o cotidiano. Fiquei muito feliz. E é um homem de diálogo. Ele é um homem aberto, de diálogo, né? Então, para nós é fundamental, porque sabe que, tu não imagina, rapaz, nós não conseguimos audiência com o prefeito de Porto Alegre. Tu imagina, vai pensar, uma audiência com o Bolsonaro? Nem pensar, né? Com a ministra Damares. Tem umas loucuras assim, ó, dentro dessa Damares. Por que o prefeito não quis conceder essa audiência? Olha, o prefeito Marquesan e o prefeito Sebastião Melo, que nos recebeu ano passado, nós temos um projeto que chama-se Marcas da Memória. O Movimento de Justiça e Direitos assinala locais onde funcionou repressão. Nós fizemos formalmente um convênio com a prefeitura durante o governo do José Fortinati. Formalmente, é escrito ali quais são os compromissos da prefeitura, quais são os nossos compromissos. E por validade de 2 anos, durante esse período a gente assinalou 9 locais. Tudo fruto de estudos, porque a gente tem que ser sério, né? E assim, qualquer um pode errar, é admissível. Quem trabalha com direitos humanos não pode errar nunca. O preço político é terrível. Então, muito estudado e tal. Passaram-se os 2 anos, prefeito Marquesan. Tentamos uma audiência, sequer conseguimos, nunca. 4 anos. Vem o prefeito Melo, de novo, vamos lá fazer uma audiência para renovar o convênio. Não havia como, passou-se 1 ano. Não somos pacientes. Em abril do ano passado, por intervenção do vereador Pedro Ruas, ele nos recebeu. Mas muito, camarada, gente finíssima. Pô, eu não sabia. Então tá. Vamos dar por bom. O que é? Eu segui a renovar aqui, está aqui uma cópia do acordo. Não é novidade. E um outro pleito é de que essas placas, como já estão em tempo, elas precisam ser restauradas. Então, essas 2 coisas. Ah, maravilha. Estava o secretário de Cultura, o secretário das Atividades Sociais, o procurador-geral do município. Então, já passou 1 ano. Não Estamos em abril de novo. Não temos resposta. Tenho apenas uma sinalização. O vice-prefeito vetou. É uma sinalização que eu tenho. Assim, na nossa reunião dos ex-presos perseguidos políticos, eu relatei isso, e disse, olha, velho, eu vou ter a paciência do chinês, eu vou sentar na margem do rio e esperar o cadáver do inimigo passar, velho, porque outros prefeitos virão. Não é? Mas é essa coisa, essa dificuldade. Quem trabalha com direitos humanos tem que ter sempre essa chama da esperança. Adiante. É o único capital que a gente tem, né? Se tu não tiver esperança, tu faz a mala e vai-te embora. Não tem o que fazer. Mas é assim, então,
Esse governo Lula nos traz essas esperanças, mas a gente está sempre atento, não é? Porque o governo ele sofre pressões, não é? E o nosso assunto não é só a Damares que não gostava, não é? Tem outras pessoas também que não gostam, então é difícil. Eu vejo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? O Palácio do Planalto foi invadido. É uma coisa assim, a gente olha agora, parece uma coisa demencial, não? E, no entanto, até um vereador de Porto Alegre queria transformar essa data numa data de referência, esqueço o nome agora dele, senão até diria, uma data do patriotismo, qualquer coisa assim. Mas assim, tem louco para tudo, né? Mas veja assim, então, ali funciona, no próprio prédio, muito próximo ao gabinete do presidente, funciona o gabinete de segurança institucional. E tem lá um batalhão que guarda. E aconteceu isso. Assim, estão do lado do presidente. Não é? Então, essas assessorias, elas são complicadas. Elas são muito complicadas. Tu não imagina como é difícil. Porque ele é o presidente da República. Ele tem 300 mil assuntos para pensar, para discutir. Aí fica tu chateando com essa coisa de direitos humanos. Então, não é só a Damares. Esgotamos o nosso entrevistado aqui, mas a gente quer agradecer muito pela entrevista. Mas, antes de tudo, agradecer pela tua persistência, pela como se diz hoje em dia, resiliência. Tem uma palavra moderna agora, resiliência, né? Porque realmente assim, esse papel de, digamos assim, de grilo falante, né? Aquela consciência que a cada momento vai lá dizer assim, não esquecer isso, não esquecer aquilo, né? É um papel que o senhor tem desempenhado tão bem ao longo desse tempo todo e nos dá grande orgulho de tê-lo aqui como entrevistado da Parentes e, enfim, muito obrigado. Eu recolho esse elogio e divido com meus companheiros, porque tudo que nós conseguimos, e foram muitas coisas, não é trabalho de um homem só, é de uma equipe. Então, em nome deles, eu também agradeço. Muito obrigado. Até uma próxima, que vai ter.